Olá pessoal, tudo bem? Márcio Musselin aqui. Nessa aula nós vamos dar continuidade à nossa playlist de hidrostática e vamos falar sobre o Teorema de Pascal. E nessa aula, em particular, aqui nesse vídeo, nós vamos falar um pouco de maneira teórica. Nós vamos tentar enunciar o Teorema de Pascal, dar uma justificativa matemática mostrando o porquê é válido, mas não vamos resolver exercícios, tá bom? A gente vai deixar os exercícios para outros vídeos. A resolução de exercício em si ela é bem simples, porque geralmente trata-se de uma proporcionalidade, tá? É muito simples os exercícios de Teorema de Pascal, mas eu quero como objetivo principal desse vídeo que você entenda o conceito do teorema perfeitamente, para que possamos avançar mais para frente num conhecimento mais sólido sobre o assunto, tudo bem? Então, Teorema de Pascal que tem muitas aplicações, tá? Elevador hidráulico, multiplicador de força, enfim. E o que diz o Teorema de Pascal, né? O que fala, afinal, o Teorema de Pascal? Vamos ler juntos aí, entre aspas, tá bom? Um incremento de pressão comunicado a um ponto qualquer de um líquido incompressível em equilíbrio, importante essa parte agora em vermelho, ó, transmite-se integralmente a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente que o contém. Então esse é o Teorema de Pascal. Qualquer incremento de pressão que você dá num líquido que está em equilíbrio, é um líquido incompressível que está em equilíbrio, esse acréscimo de pressão ele vai se transmitir a todos os pontos do líquido. Muito simples a ideia. Vamos aqui tentar fazer uma demonstração matemática. Vamos utilizar de um recurso que é muito usado na física, é o desenho. Vamos desenhar, tá? Então estou desenhando aí um recipiente, que tem um determinado líquido. Vamos supor que seja água, tá? Tem aí uma determinada densidade esse líquido, ou uma massa específica, o que você preferir. Vamos colocar um pistão que tem um determinado peso, aí, esse que está em amarelo, esse pistão que está pressurizando esse líquido no recipiente. Vamos denotar aí um ponto 1 e um ponto 2. Tá, então batizei esse ponto de ponto 1 e esse ponto de ponto 2. Entre eles existe uma coluna de líquido que tem uma altura H, muito simples de ver aí, já coloquei. E vamos fazer o que? Pelo teorema de Steven, nós vamos poder escrever as pressões aí nesse ponto. Por exemplo, eu posso falar que a pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1 é igual a μgh. Aplicação direta do teorema de Steven, que nós vimos aí umas 2 aulas atrás. A diferença de pressão entre dois pontos é justamente a pressão da coluna de líquido entre eles. Fácil, muito fácil. Agora, o que eu quero que você pense? Se eu colocar acima desse pistão que está em amarelo um determinado peso, de tal forma que eu aumente a força que eu estou empurrando esse líquido, ou seja, se eu estou aumentando a força em uma determinada área, eu estou aumentando a pressão que eu estou fazendo ali, eu vou poder dizer que existe um acréscimo de pressão nesse ponto 1. Eu coloco um peso aqui, isso aqui vai querer descer um pouco mais para baixo, esse ponto 1 aqui vai sentir maior pressão, ele vai estar sujeito a uma maior pressão devido ao maior peso que está acima dele. Simples de entender. E agora vamos escrever então a nova pressão 1. Vamos chamar essa pressão 1 nova aí de P1'. A nova pressão 1 que é diferente dessa pressão 1 aqui. Tudo bem? Perfeito. Essa pressão 1, ela é quem? Ela é a pressão 1', ela é a pressão 1 que eu tinha antes, mais um ΔP, que é um acréscimo de pressão, correto? Que é esse acréscimo de pressão que é o que nós falamos aqui no nosso enunciado, esse incremento de pressão. Bom, perfeito. Então esse é o ΔP, é o incremento de pressão. Vamos escrever aqui. Show de bola. E o ponto 2, qual que seria a nova pressão no ponto 2? Eu posso dizer lá pelo teorema de Steven que P2' vai ser quanto? Vamos lá, P2' menos P1' é igual a μgh. Observe que, novamente, pelo teorema de Steven, eu estou escrevendo a diferença de pressão aí entre o ponto 2 e o ponto 1 é a coluna de líquido entre eles. Perfeito. Se o líquido é incompressível, ou seja, esse líquido ele não tem variações de volume, essa coluna de líquido ela não mudou, correto? Não mudou.
essa coluna de líquido permaneceu com a altura H, né? O fato do líquido ser incompressível garante isso. Bom, o P2' é quem eu quero descobrir. O P1' é esse indivíduo aqui, é P1 mais ΔP. Então eu vou substituir o P1 mais ΔP aqui e ver o que dá. Vamos lá. Então P2' vai ser P1', passei para o outro lado, P1', né? Ó, passou para lá, era negativo, passou positivo aqui, mais μGH. Quem que é o P1'? P1', no caso P2' vai ser quem? Vai ser P1 mais ΔP mais μGH. Correto? Correto. E quem que é, agora observe aqui, P1 mais μGH. Olha aqui em cima, esse menos P1 passa para o lado de lá, não vai dar mais P1 mais μGH? Ou seja, P1 mais μGH é quem? É o próprio P2, que eu tinha lá antes de colocar o incremento de pressão. Então, dessa forma, o P1 mais μGH é quem? O P2. Portanto, o símbolo aqui significa, portanto, P2', né, a pressão no ponto 2, após colocarmos esse incremento de pressão ΔP, é igual a P2 mais o ΔP. Que significa o seguinte, o incremento que eu tive de ΔP na pressão P1, ou seja, a P1' que virou P1', significa que eu vou ter o mesmo incremento ΔP na pressão P2, que vai virar P2'. Muito simples. Então, aqui, resumindo bem o teorema de Pascal, ele fala o seguinte, uma variação de pressão em 1, no ponto 1, ela transmite-se, tá? Ela foi transmitida para o ponto 2. A mesma variação de pressão, se antes eu tinha, por exemplo, 100 PSI e teve um acréscimo de pressão nesse ponto do líquido de 20 PSI, no outro ponto, que era 200, também vai ter um acréscimo de 20 PSI. Muito simples de entender, tá? E onde isso é aplicado, pessoal? Elevadores hidráulicos, né, os macacos hidráulicos, a gente fala, multiplicadores de força, correto? E isso a gente vai ver melhor, onde? A gente vai ver melhor nos próximos vídeos, em alguns exercícios resolvidos, e vocês vão ver que é muito simples. Esse vídeo, como eu disse, ele serve basicamente para entendermos a teoria, tá, do Teorema de Pascal. O propósito dele não é ter exercício resolvido. Por isso que eu fiquei falando aqui várias coisas, tá, para que você possa entender bem o conceito. Correto? Então eu espero que você tenha entendido e tenha gostado. Se gostou, deixa o like e acompanhe o canal, que vai ter muito mais coisa esse ano aí para vocês. Abraço!